Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então nos iluminando com este momento, com esta casa maravilhosa divina. A gente está vindo, né, lá de fora, alguns, né, vêm do trabalho, outros vindo de casa, uns de férias, assim, mas todos juntos, né, aproveitando esta oportunidade de estarmos aqui como irmãos, porque esta é a importância, de estarmos juntos como irmãos, de aprendermos juntos, de estudarmos juntos e de conquistarmos algo de melhor para nós, para doarmos e ajudarmos aqueles que precisam e que estão à nossa volta. Nós não estamos aqui para estarmos mostrando a nossa individualidade. Estamos aqui para mostrar Jesus, que é o nosso mestre amado e querido, para todos, para que aí entendamos que a nossa individualidade está no coletivo, que jamais estará em ponto sequer sozinho, mas estaremos unificados em Cristo. É assim que estaremos evoluindo, é assim que estaremos caminhando. Quando começarmos a ver os nossos irmãos melhorando, crescendo, trabalhando, estudando, vivificando em Cristo, se começarmos a ver desta forma, aí estaremos evoluindo. Aí a gente pode até falar assim, opa, estamos conseguindo um pontinho a mais, né, na nossa evolução, no nosso desencarne para chegar lá e ser bem recebidos. Quando começarmos a olhar os nossos irmãos sem crítica, sem julgamento, com amor, com bondade, sem apontamento e sim com esclarecimento. Esclarecer, levar o amor e a caridade e a luz a qualquer irmão que precisa, não importe quem seja, pois nós somos os primeiros necessitados. Então somos os primeiros a receber a graça desses amigos queridos. O José de Mococa, a espiritualidade maior aqui está nos ajudando, mentor da casa, nosso amigo querido, e vai estar ajudando também o nosso irmão Eslabão, que veio lá de longe, veio tomando chimarrão até aqui, né, lá do sul, só para fazer uma palestra para a gente. Veio a cavalo. Na verdade, ele deu uma rasteira na sogra, né? Pegou a dona, a tia Firmiana, e ó, passou a rasteira e pegou o lugar dela. Aí, para poder falar, ele falou, já que estou vindo tão longe, eu vou pegar a sogra. É mais fácil, né? Foi mais fácil derrubar, mas o problema foi grande. Foi, né? Depois das consequências, ainda bem que logo você volta pro sul, daqui quanto tempo? Olha, se depender dela, acho que amanhã. Amanhã não dá certo. Então capricha na palestra pra você fazer bonito e ela ter uma outra perspectiva de você. Vai dar uma, Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente no íntimo de cada um de vocês. Nessa noite em que aqui nos encontramos, né? Buscando, como a gente sempre fala, né? Essa oportunidade de estar aqui na casa, mais uma vez, novamente. Apesar de estar hoje numa outra cidade, num outro lar, num outro templo espírita, não tem como a gente se desvincular dessa casa maravilhosa. Porque aqui está a minha construção, o meu início dessa caminhada dentro dessa doutrina maravilhosa. Então é com muita alegria, né, que aqui eu me encontro e humilde para mais uma vez trocarmos. Porque como a gente costuma dizer, quem somos nós, né? Não é porque estamos aqui que somos mais. Não, que isso. Mestre Jesus, professor Kardec, nós todos alunos nessa grande escola chamada Terra. Agradecendo a minha sogra querida, maravilhosa, que cedeu, né? E agora eu tenho que responder, né? À altura, né? Porque tirei a dona Firmiana daqui do púlpito para falar, não vai falar besteira, né, Esmeralda? Toma cuidado, né? Mas não tem como, né, gente? Falar besteira. Falar da doutrina espírita, por si só, já é um grande conforto, né? Uma grande alegria. E se a gente segue a doutrina espírita dentro daquela palavrinha que a gente cansa de ouvir por aí, na lei de meias da doutrina espírita, tá tudo certo. Kardec. Se a gente seguir por esse caminho, não tem erro. Não podemos inventar, não é verdade? E para não correr o risco, como eu sempre digo também, vamos seguir aqui o professor José Herculano Pires. Que professor, que espírito, que nos deixou esse livro de nome O Centro Espírita.
E vamos falar sobre o Centro Espírita. Vamos ler algumas coisas que ele escreveu aqui juntos e vamos refletir para a gente ver que lugar maravilhoso, o que é essa nossa doutrina maravilhosa. No verso desse livro ele começa dizendo: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Temos no Brasil, e isso é um consenso universal, o maior e mais ativo e produtivo movimento espírita do planeta. A expansão do Espiritismo em nossa terra é incessante e prossegue em ritmo acelerado. Mas o que fazemos em todo este vasto continente espírita é um esforço imenso de igrejificar o Espiritismo e emparelhá-lo com religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda parte núcleos místicos desligados da realidade imediata. Ele escreveu esse livro em 1980 e, como a gente vê, atual, né? Porque hoje ainda tem alguns confrades, usando o termo, né, que de vez em quando querem sair fora da doutrina, querem reescrever Kardec, querem transformar o Espiritismo numa igreja. E o professor, nessa época, lutou, brigou como tantos outros, como o Sola fazia, como a gente aprende aqui nos cursos da casa, nas nossas conversas. A gente está sempre falando Kardec, gente. Se estivermos em Kardec, não tem erro. E aí é a nossa responsabilidade de mantermos isso realmente como a nossa diretriz. Porque se eventualmente não estivermos com esse sentimento ou com essa certeza, que a gente se afaste da doutrina espírita e siga o caminho que melhor entender, está tudo certo. A dona Heloísa Pires fala que Valdo Vieira foi muito digno, porque quando ele não concordou mais naquele momento em que ele estava lá com o Chico, ele se afastou da doutrina espírita e fundou a doutrina dele. Ela fala toda hora nas palestras dele, foi digno, foi correto. Não podemos estar dentro da doutrina espírita e fazendo a doutrina ao nosso bel prazer. Aí não cabe, né? Nesse livro, gente, escrito em 1980, ele diz aqui: é preciso compreender que a doutrina espírita é um chamado viril à dignidade humana, à consciência do homem para deveres e compromissos no plano social e no plano espiritual, ambos conjugados em face das exigências da lei superior da evolução humana. Temos um caminho, temos uma diretriz, temos uma lei, e a ela precisamos respeitar. Só nos aproximaremos da angelitude, o plano superior da espiritualidade, depois de havermos nos tornado homens. Homens no sentido de seres humanos, quando estivermos realmente compreendendo essa doutrina, quando estivermos vivenciando essa doutrina espírita, porque isso é uma responsabilidade que nos cabe. Então a gente tem que bater na tecla sim dessas coisas. A gente tem que ser espírita verdadeiro, não meio espírita, não espiriteiro, né? A gente tem que ser espírita. Mas eu não sei como é que eu vou ser espírita, como é que eu vou me transformar. Não é aqui na casa que a gente encontra isso? Pelo menos aqui foi onde eu me encontrei, nos cursos, trocando, conversando. Então, quando a gente se alimenta desse conteúdo, bom, aí a nossa caminhada vai embora. Agora, se ali na frente a gente entender que não dá mais, tá tudo certo também, mas vamos responder por isso. Porque a gente sabe, né, que um dia de espiritismo já temos a nossa responsabilidade. Então fica difícil quando a gente começa a compreender e estudar a doutrina, voltar atrás. E aqui não é porque a doutrina espírita é melhor do que qualquer outra religião, não é isso. É porque ela realmente nos esclarece. Ou alguém tem dúvida disso? Quantos de nós aqui já compreendemos essas verdades, não é mesmo? Olha o que o professor disse. Nos planos inferiores dos reinos mineral e vegetal, a vida é movimento e sensação.
mas nos estágios intermediários da animalidade, se converte em conquista e domínio, elevando-se do plano hominal à consciência de si mesmo na busca da transcendência. Percebe que quando a gente despertar para isso, a gente só vai. A gente vai seguir essa marcha firme e forte, pautados na certeza e na verdade. Nunca mais vamos dar um passo para trás. Mas, de novo, a responsabilidade de seguirmos essa doutrina de maneira correta, de maneira íntegra. Nesse plano, o ser humano assume a responsabilidade da busca e só existe realmente superando as fases inconscientes do seu desenvolvimento, na medida exata em que sabe o que quer e por que quer, o porquê estamos aqui, o porquê essa doutrina vai transformar a vida de cada um de nós se estivermos realmente seguindo. E esse o que e esse porquê tem então que superar-se a si mesmo na conquista do como, ou seja, de como e de que maneira poderá continuar a elevar-se. A responsabilidade é minha, a marcha é minha. Se eu continuar buscando, me alimentando e junto com vocês, todos nós unidos, a gente vai conseguir e a gente vai galgando esse degrauzinho a mais dessa jornada evolutiva. A gente começa a subir pouco a pouco, porque a gente sabe, a natureza não dá saltos, não adianta a gente já querer chegar lá. Não, vamos construindo, vamos seguindo, vamos nos alimentando. Percebe que a responsabilidade ela é muito grande, mas ela só depende de nós, só depende de mim, depende de cada um de nós que aqui está, com as nossas dores e dificuldades, com os nossos erros, porque faz parte de um processo. Agora a gente precisa também ir tirando isso do nosso caminho, né? A gente precisa ir nos melhorando, a gente precisa ir compreendendo que só assim a gente vai alçar esses voos. Consciente dessa unidade interna, o homem supera então a multiplicidade de sua própria estrutura e do mundo. Revela-se nele a centelha divina da sua origem espiritual. Ele compreende que é espírito e que esse espírito não pode desfazer-se na morte, pois sua essência é indestrutível e eterna. Esse é o momento espírita da redenção, em que o espírita capta sua imortalidade em sua própria consciência e muda a maneira de ser diante do mundo ilusório e transitório. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil. A vida não se extingue aqui na Terra. Quando a gente morre, já sabemos, é o corpo de matéria. O nosso espírito é eterno, ele vai embora. E nesse momento em que a gente vai para o lado de lá, é que a gente começa a tomar consciência. Agora, de que forma a gente está querendo chegar do lado de lá? Percebe que assim como vivemos na vida material, seremos na vida espiritual. Então, se a gente quer uma vida espiritual melhor, a gente precisa começar a tomar cuidado com algumas atitudes e alguns comportamentos que todos nós já sabemos identificar que não são corretos. Percebe, mais uma vez, responsabilidade nossa. Não adianta eu culpar o mundo. Se eu apontar um dedo para quem quer que seja, tem 3 para mim, a gente fala toda hora nisso. Então, é eu. A minha luta é comigo mesmo. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Eu tenho que ser melhor sobre mim mesmo, sobre o meu ontem. Eu tenho que me transformar. E aí a gente sabe, não é uma caminhada fácil, mas ela é perfeitamente possível, né? A gente vai aos trancos e barrancos. Com o Evangelho fica mais fácil, mas é um movimento que nós precisamos fazer, que nós precisamos dar o primeiro passo. E aí depois a espiritualidade vai nos auxiliar. Nós todos juntos vamos nos amparar e vamos caminhar. Agora, nós temos que dar o primeiro passo de consciência de nós mesmos, de que somos esse espírito eterno e de que isso aqui, esse momento é só uma transição, gente. Isso a gente tem que ter muito firme na nossa mente. O professor vai falar um pouquinho mais à frente lá. O conhecimento dos problemas mediúnicos exige estudo incessante das obras básicas de Allan Kardec,
particularmente estudos permanentes do Livro dos Médiuns e leitura metódica da Revista Espírita de Kardec, em que os leitores encontram, além de numerosas instruções, relatos de fatos e observações de pesquisas que muito ajudam no trato dos problemas atuais. Sem o estudo constante da doutrina espírita, não se faz espiritismo. Cria-se apenas uma rotina de trabalho prático que dão a ilusão de eficiência. E aqui, aí por mim agora eu vou acrescer, porque com certeza na essência o professor está falando isso. A gente precisa estudar todas as obras de Kardec. A gente não precisa estar sentado numa mesa mediúnica para estudar o Livro dos Médiuns. As obras estão aí, os cursos estão aí, vão até abrir novamente agora, né? Percebe que é bom? Ah, mas eu já fiz o curso. Qual o problema de fazer de novo? Eu não vejo problema nenhum, né? Mas isso sou eu, posso falar por mim. Mas o estudo incessante dessa doutrina, porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente vê de uma ótica diferente, a percepção é outra, o nosso espírito vai se alimentando, a gente começa a descortinar cada vez mais. Poxa, mas como é que eu falo? Eu não li isso aqui. Mas olha aqui, que coisa bela, mas olha que esclarecimento, mas eu já li 30 vezes o Livro dos Médiuns e não me apercebi disso aqui. É pelo momento, pela maturidade e talvez pela nossa responsabilidade para com esse estudo. Percebe? Vou bater na tecla de novo. A responsabilidade é nossa, gente. É nós que vamos nos transformar, que vamos caminhar e que vamos cada vez mais nos descortinando. O espiritismo é natural e exige naturalidade dos que pretendem vivê-lo no dia a dia, em relação natural e simples com o próximo. Aqui atenção ao que nós estamos conversando, a maneira com que nós estamos tratando o irmão. Até nas nossas conversinhas mundanas a gente tem que estar atento quando estamos dentro da casa espírita, porque daqui a pouco podemos estar desvirtuando um pouquinho o nosso pensamento e a nossa vibração. Ah, eu venho aqui para a casa espírita agora nesse momento, mas eu vou parar para sentar ali e falar do Grêmio e do Corinthians. Percebe que aqui não é o ambiente? Talvez lá fora, ok, funcione, mas aqui não, né? Se a gente ficar aqui dentro da casa espírita falando da doutrina, falando das coisas para nós, e aqui não é uma crítica a ninguém, por favor, não é isso. É um chamado. A gente entender que se estamos dentro da casa espírita, temos que falar da doutrina espírita. Não podemos aqui começar a misturar as coisas, né? Começar a mistificar, ou daqui a um pouco puxar para uma outra linha, porque então a gente não compreendeu a doutrina. E aí se a gente fez isso, não por mal, volta-se a questão do estudo, volta-se a nossa responsabilidade de conversar, de ficar atento, porque não é só aqui que a gente ouve dos espíritos nas comunicações. As mesas, segundo os comentários aí, elas estão gritando a responsabilidade do estudo, a responsabilidade dos médiuns, dos trabalhadores. Os espíritos, quando vêm dar uma comunicação, eles são muito claros. Por vezes até podem não falar da maneira que a gente gostaria de ouvir. Ah, que a paz e a luz do nosso mestre. Às vezes eles também têm que vir dar a rigidez necessária, né? Para a gente despertar. Opa, se eu estou invigilante nesse comportamento, eu vou me renovar. Eu vou começar a prestar atenção nisso. Porque, de novo, nós somos responsáveis por essa doutrina. O professor falou ali, gente. Se nós soubéssemos o que é a doutrina espírita, realmente a gente transformaria e ela daria aquele salto, não no sentido, novamente, de ser melhor do que ninguém, porque esse é um processo. Ah, mas eu estou dentro da doutrina espírita, mas eu também não quero fazer parte disso. Beleza, vão vir outros espíritos e vão fazer a caminhada. A doutrina espírita vai ser levada adiante pelos jovens, pela evangelização. Poxa, isso é maravilhoso. A gente saber que essa doutrina não vai se encerrar aqui, que se eventualmente todos nós aqui desencarnarmos nesse exato momento, a gente tem que ter os irmãozinhos, os nossos queridos filhos, netos, sobrinhos. Essa juventude ela vai vir e vai assumir. Percebe como entra a nossa responsabilidade em relação ao comportamento, em relação à educação, à instrução da maneira correta?
Porque às vezes a gente pensa assim, não tem necessidade. Mas como não? Não sou eu que estou dizendo. Há poucos dias a gente teve aqui uma comunicação e o Espírito foi muito claro e falou de uma maneira muito firme, nos chamando à responsabilidade de conversarmos mais, de trocarmos mais, de ampararmos mais, de estudarmos mais. Então, isso a gente já sabe, temos que fazer, né? Aqui, o centro espírita não é um instrumento de conversões. Não estamos aqui para converter evangélicos, batistas, umbandistas, católicos. Não. Não estamos aqui para isso. Mas também não pode ser um instrumento de dissensões, de divergências, de brigas. Olha, é assim, não é assado. Não, mas Kardec não falou isso. Não, Kardec falou. Percebe? Essa a gente tem que começar a debater e esclarecer uma coisa é nós queremos imputar uma coisa que não é verdade, ou que não está dentro de Kardec, que não está dentro da codificação, que não estão nas obras sérias, que não estão naquilo que a gente aprende no curso. O Espiritismo não quer impor seus outros, mas quer ajudar e esclarecer os que procuram. Aí sim, se vem um irmão católico, se vem um irmão batista, se vem um irmão umbandista, a gente ampara, a gente abraça e esclarece, mas não impõe. A gente não atropela ele, ou a gente não corre ele, porque a nossa verdade talvez não seja a desse irmão nesse momento. Então, de novo, a responsabilidade. Se estamos dentro da casa espírita, vamos tratar desses assuntos à luz da doutrina espírita. E onde estão o conteúdo para a gente poder fazer isso? Nas obras. Não tem outras, né? O centro espírita guarda em seu seio as colheitas da verdade e precisa defendê-las e mantê-las puras e vivas para com elas saciar a fome do mundo. Aqui, nessa casa, graças à luz e o amparo, eu pelo menos, nos últimos anos em que aqui estive, presenciei inúmeras pessoas que poderia aqui fazer uma lista, mas eu acho que não precisa, né? Que defenderam a doutrina espírita e que defendem, porque isso é um papel e uma responsabilidade extremamente importante. Então, se a gente já tem um pouquinho desse conhecimento, a gente também tem que defender. A gente tem que chamar a atenção, sim, para aquelas coisas, não em forma de brigas ou de debate, em formas de esclarecimento. Quem sabe não é assim, irmão? Quem sabe é assado? Aonde está isso? Vamos estudar juntos essa questão? Vamos chamar mais pessoas, porque isso é legal. Isso é bacana, e isso a gente pode fazer nesse amparo e nesse abraço que a gente fala. Jesus imolou-se, sacrificou-se por essa colheita de sua própria semeadura, mas enquanto foi necessário defender a seara, manteve atitudes viris contra os pregoeiros da mentira e da ilusão. Então, aqui de novo, a nossa responsabilidade. Ah, mas Jesus é Jesus. E nós somos nós. Nós também somos espíritos a caminho. Dado o grau de diferença e de evolução, que está tudo certo, a gente também tem a nossa responsabilidade. Percebe por que é bom estudar? Por que é bom aprender? Para depois, aonde a gente estiver conversando, a gente chega com uma bagagem. E essa bagagem não é para nós nos sentirmos orgulhosos e vaidosos. Não! É para auxiliar nessa seara, para contribuir. Então, isso é muito bom. Isso aí é uma coisa que a gente tem que valorizar. Então, aonde estivermos, aqui, na casa de Oswaldo Melo, no Grupo Espírita União, tantas outras casas, não importa. Importa a doutrina espírita, na sua essência e na sua verdade, porque essa fonte é limpa e pura.
é Jesus. Quem somos nós para querer transformar e mudar alguma coisa, né, gente? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir, vamos assumir as nossas responsabilidades para com essa doutrina. O Centro Espírita é a pequena e humilde fortaleza da verdade na terra da mentira. O esclarecimento àqueles que não conhecem, não querendo ser melhor do que ninguém. Tem a obrigação de lutar para que a verdade prevaleça em toda a sua dignidade. É isso. E aqui estamos. E aqui vamos permanecer. Todos nós juntos, fortalecidos, unidos, instruídos, responsáveis, atentos. Porque os nossos irmãos que não querem que a gente caminhe, ou que não querem que a doutrina vá à frente, vão fazer de tudo para nos prejudicar. Mas se estivermos com o pensamento firme, elevado, se estivermos aqui dentro da casa, porque vamos falar aqui, na Instituição Beneficente José de Mococa, se aqui estivermos, que a gente esteja de coração, de alma e coração, de sentimento e de pensamento. De novo, aquela questãozinha das conversas paralelas. Porque é fácil a gente se perder, e não é por mal. A gente está aqui, daqui a um pouco eu já vou ali falar do Corinthians. Não. Mas eu tenho que ter essa responsabilidade. E é isso a gente aprende. E quando a gente faz, não tem problema. Faz parte do aprendizado. Agora, seguir no mesmo erro, né? Porque quando a gente está aqui dentro da casa espírita, é um momento tão maravilhoso, né? Que a gente tem que se doar mais, que a gente tem que se conectar mais. Né? Deixar os problemas lá fora. Pô, mas os meus problemas são tão grandes. Perfeito. Qual é o melhor lugar para a gente se aliviar? Qual é o melhor lugar para a gente estar? Não é aqui dentro? Por que eu vou ficar aqui agora sentado ou aqui já pensando na pizza da Reduce ali na esquina? Eu não posso pensar na pizza da Reduce ali quando eu sair. Por que eu tenho que pensar aqui dentro? Não é verdade? Eu tenho que me policiar. E aqui eu vou fazer a minha culpa. Eu já pensei na pizza da Reduce certas vezes, né? Pô, mas hoje já não me cabe mais, né? Percebe? Quando a gente vai melhorando, a gente, né? Pô, vamos lá, vamos caminhar, vamos melhorar. O final aqui, gente, dessa parte, esse livro é maravilhoso. Jesus enfrentou os mentirosos atrevidos num dos pátios do templo, como nos revela o Evangelho de João, dizendo-lhes, face a face, vós sois do diabo e vosso pai foi ladrão e assassino desde o princípio. Duras palavras a que os mentirosos quiseram responder com pedradas. Mas Jesus desapareceu, ensinando-lhes que as pedras da mentira não podem atingir o alvo da verdade. E aqui, quando abrirmos a nossa boca, a gente tem que falar a verdade. A gente tem que falar a doutrina espírita na sua essência, na sua verdade, respeitando o trabalho do nosso mestre Leonês. Porque com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, junto com todos os espíritos e aqueles que estavam junto com ele, nos proporcionaram todas essas obras que a gente, por vezes, deixa na prateleira pegando um pozinho. De novo, não é uma crítica, é só um chamado à nossa responsabilidade. Não é verdade? Gente, professor Herculano, não tenho o que dizer. Batalhou, lutou, defende a doutrina espírita. Cada qual que Jesus, Kardec, o Sola, todos nós. A nossa responsabilidade para com essa doutrina maravilhosa, que tanto nos alimenta, nos instrui e nos conforta para todos sempre. Para finalizar essa pequena fala, esse pequeno despertar a todos nós, inclusive para mim, para com essa doutrina, poema de José Herculano Pires, Sandálias Semeadoras. O Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar sozinhas, cheias de luz para as trevas espantar. Essas sandálias vazias
vão por caminhos e ruas, sem festas nem fantasias, sob sóis e sob luas. Param humildes e calmas na soleira de uma porta, batem solas como palmas, entram por baixo da porta. Há desespero e aflição, quem sofre e geme lá dentro, as sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. O Centro Espírita maravilhoso, a nossa casa maravilhosa, gratidão eterna a José de Mococa e a toda a esquadra, a todos os trabalhadores dessa casa, a todos nós, estamos de parabéns por estarmos dentro de uma casa que prega a doutrina espírita na sua essência e na sua verdade. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça no íntimo de cada um de vocês, para todos sempre. Muito obrigado e mais uma vez, um enorme prazer e satisfação estar aqui junto com todos vocês. Um beijo no coração de vocês.